Salve Maria, sou o missionário Cé Roberto, mais um vídeo aqui em defesa da nossa fé católica, refutando mais uma contradição, né? Pedro foi o fundador da Igreja Católica? O termo católico é universal, uma só igreja, que está no mundo inteiro. Como diz o Santo Inácio de Antioquia, né? Que declara que, nos seus escritos, que a Igreja Católica é a Igreja universal, né? A Igreja Universal, que é a Igreja Católica, que tem o Papa, que tem o Bispo, etc., né? Lá no século III. Olha só que interessante, né? Lá no ano 107, né? Santo Inácio de Antioquia declara isso, né? Então já vem o fundamento dos apóstolos. Aqui, para os adventistas, a verdadeira igreja são a deles, que vem lá no século XIX pela fundador William Miller, pregador, e a sua discípula profetisa Ellen White, né? Que continuou o seu trabalho, né? Depois que teve aquelas visões, aquela profecia que Cristo ia vir, mas Cristo veio, chegou o dia da profecia, Cristo não veio, etc, né? Olha só que interessante, cara. Podemos considerar a Igreja Católica a igreja certa a seguir, já que foi fundada por Pedro? E ele ainda cita: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E aí, professor? Não, Pedro não fundou a igreja. O fundador, a pedra angular, é Cristo. Pedro edificou, tanto que o termo, Pedro, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então já tem uma igreja fundada por Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular. Pedro que vai edificar a igreja, e os apóstolos, que são as colunas que ele escolheu, as apóstolos 1 e 2. Fecha aspas. O certo seria nós termos uma só religião. Seria então a Igreja Católica fundada por Pedro, professor? É isso mesmo? Não, existe um equívoco, né, histórico e também teológico em dizer que Pedro, né, é a base, o fundamento da igreja. Se você ler a Bíblia, você vai perceber, telespectador, que o próprio Pedro não se considerava o fundamento da igreja. Então eu vou ler um texto e aí eu vou lhe explicar o que Cristo quis dizer em Mateus 16, ali, 18, 19, né? Então vamos ver primeiramente como que Pedro se considerava em relação à igreja. Vamos ver se Pedro entendeu Mateus 16, 19 como uma referência a ele sendo o fundamento da igreja. O próprio Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler aqui a partir do verso 6 o seguinte: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, né, que é a pedra principal da construção, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E no versículo 6... Interessante. O que está falando? Aquele que não observa e não segue esse fundamento. É pedra de tropeço. Interessante a malícia desses caras. Ele usa o versículo... 1 Pedro, né? O versículo que ele usou da forma teniciosa. Aqui, ó. 6, ó. 1 Pedro 2, 6, ó. Esqueceu o 5 e o 4. Porque o 6 vai dar para ele fazer a sua doutrina. Moldar da maneira que ele quer moldar a palavra, distorcendo. Esquecendo o 5 e o 4. Ó. Por isso, leia-se na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Ó. Põe a confiança em quem? Na pedra angular, que é Cristo, e as pedras que vão edificar essa igreja, que são os apóstolos. Não será confundido, não será enganado, não se divirá, não se apartará, porque é a pedra angular e o fundamento dos apóstolos.
que são as pedras que vai edificar esse edifício. Se você for prestar atenção no 5 aqui, ó, e quais outras pedras vivas vós também vos tornardes, os materiais desse edifício espiritual. Um sacerdócio santo, ó. Que interessante. Para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo, ó. O 4, achegai-vos ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. A pedra rejeitada, a pedra angular é Cristo. Certo? Quem põe sua confiança nessa pedra angular, jamais se confundirá, jamais tropeçará, jamais se desviar. E quais outras pedras também que vão edificar esse edifício? Que é o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais? Os materiais desse edifício, ó. Espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo, ó. Por isso, ó, leia-se na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela puser sua confiança não será confundido. A pedra de ângulo é Cristo. E as outras pedras que vai edificar essa igreja, os apóstolos. Para você não ser confundido, fundamento dos apóstolos. As apóstolos, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Então aqui Pedro está falando que Cristo é a pedra angular, nós, apóstolos, são as pedras que vão edificar o edifício, que é a coluna da igreja. Para você não tropeçar. As pedras de tropeço é quem rejeita essa revelação, quem rejeita esse pastoreio. Mateus 16, 18 sobre o tipo de diferente igreja, sobre essa pedra. João 1:42, a pedra é Pedro. A primeira coluna que tem a chave de ligar e desligar, que é a primeira coluna que vai edificar a igreja. Certo? Ó, o 7. Para vós, pondo, que tendes crido, cabe a honra, mas para o incrédulo, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Ó. Quem rejeita essa pedra? Os protestantes. Quem rejeita esse fundamento? Que é a pedra também de fundamento? Os apóstolos, são os protestantes. Então, aqui Pedro está deixando bem claro e quem é a pedra angular e quem é as outras pedras que vai edificar esse edifício. Para você não tropeçar, para você não seguir esse, igual os protestantes, ser uma pedra de tropeço. Olha só que interessante. Nesse texto. Olha a explicação desse professor com a explicação da visão da igreja. Com a escritura. Que interessante. Então Pedro, ele é a pedra de edificar. E os apóstolos são as pedras que vão edificar esse edifício. Por isso que os dois apóstolos são a coluna desse baluarte da verdade. Pedro, que é o fundamento da nossa fé cristã. Paulo disse a mesma coisa, só que com outras palavras. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, Paulo disse: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se para Pedro, a pedra angular da igreja... Não pode pôr outro fundamento, que já posto. Cristo, em 1 Coríntios 3:11. Martinho Lutero fez o quê? Pôs outro fundamento. Tá errado. Adventista é outro fundamento. A mundial é outro fundamento. Sem a pedra angular, sem a esposa mística e sem os colunas, as pedras que vão edificar a igreja. Fundamento dos apóstolos. Então, aqui, Paulo já deixa. Não há outro fundamento a se pôr, que já tem colocado. O fundamento é quem? Os apóstolos. A pedra angular, Cristo. Então não há outro fundamento. Então não queira argumentar o que você não entendeu. Sua igreja é outro fundamento. Pedra de tropeço. Porque não acredita na profecia em Mateus 16:18. E não acredita no fundamento dos apóstolos. Não acredita no baluarte da verdade que é a igreja. Mas vamos ver a resposta dele. Era Cristo. E se para Paulo ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo, então ninguém tem o direito de interpretar Mateus 16:18 de uma maneira diferente da que Pedro e Paulo interpretaram. Em Mateus 16:18 e 19, quando Cristo fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é bem provável que Cristo esteja se referindo aqui à fé de Pedro.
Com base nesta confissão de fé de Pedro de que Cristo era o Messias, Cristo construiria sobre esta base de fé a sua igreja. Ou seja, todos os crentes que vierem a participar desta igreja, assim como Pedro, teriam fé de que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Crente que se apartou do magistério, crente que se apartou da esposa do Senhor, crente que se apartou do fundamento dos apóstolos, vão acreditar nessa profecia? Vamos ler o texto aqui? Vamos refutar ele com os versículos bíblicos que ele está citando. Mateus 16. Vamos aqui 1 João, para a gente entender quem é a pedra que Cristo está falando. João 1, 42, ó. Levou a Jesus, e Jesus, fichando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Então já sabemos quem é a pedra, certo? Agora vamos ali em Mateus 16. Olha só. É a mesma visão do Augusto de Nicodemos, mesma visão dessas classes protestantes, desses teólogos protestantes. Aqui, ó. Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro. Ó. João 42, quem é Pedro? A Cefa, a Kefa, a pedra. Sobre esta pedra, ó, sobre Pedro, que é a pedra, edificarei a minha igreja. Então, já tem uma igreja fundada. Só falta a edificar futuramente. As após 2, a igreja se torna pública. Pedro já começa a profetizar essa fé que Cristo está falando aqui, ó. Começa a pregar, começa a edificar a igreja. Certo? As portas do inferno envelhecem contra ela. É só. A visão. A interpretação do magistério é uma só, meu querido. Você tem uma interpretação, os testemunhas têm outra interpretação, os luteranos têm outra interpretação, os calvinistas têm outra interpretação, os mormons têm outra interpretação, os batistas têm outra interpretação. A igreja só tem uma interpretação. Então, fundador da igreja é Cristo e os apóstolos, que são as colunas que edificaram a igreja. Por isso que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Não edificado sobre os irmãos que se separou da igreja, os irmãos que se apartou do magistério, os irmãos que não reconhecem. Não, meu irmão. Fundamento dos apóstolos. E não há outro fundamento. 1700 ali já tem outro fundamento. Martinho Lutero. Século XIX já tem outro fundamento. O Ellen White. E por aí vai. Agora, o fundamento não é Pedro e sua fé. O fundamento é a própria pessoa de Cristo, como o próprio Pedro reconhece em 1 Pedro 2, 5 a 8 e Paulo em 1 Coríntios 3, 11. Paulo também repete isso em Efésios 2, 20. E, portanto, não devemos fazer como os nossos... Cita Efésios 2, 20 para a gente entender o texto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta João Batista e os profetas do Velho Testamento prefigurados de Cristo, tendo por pedra angular Cristo e fundamento de edificar os apóstolos e os profetas. Ele não cita o texto, porque você vai saber a malícia dele. Os teólogos católicos que acabam interpretando Mateus 16, 18 e 19 com base na tradição da igreja. Nós devemos interpretar o texto com base na compreensão de outros apóstolos. O que outros apóstolos entenderam do texto? Então, se Pedro e Paulo entenderam que Cristo era o fundamento da igreja, é óbvio que Cristo não estaria dizendo algo contrário daquilo que os apóstolos vieram a compreender. Tá bom? E quanto a existir só uma religião, o ideal seria que desde o início do mundo todas as pessoas adorassem ao Deus verdadeiro. Mas pulou aqui, mas tá bom. Certo. Paulo reconhece. Chama Simão Pedro, mas não de Simão. Cefa. Em Gálatas 2:9. Em 1 Coríntios
Olha só. 15. Se Paulo não tivesse conhecido esse pastoreio, que Cristo mudou o nome de Pedro para Cefa, Paulo não teria citado isso aqui agora. Ó. Olha só. 1 Coríntios 6, ó. Não, 5. Não, 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo a Escritura, apareceu a Cefa, em seguida aos 12, ó. A Cefa, porque Paulo não chama de Pedro? Em Gálatas. Olha só. Gálatas 2:9, ó. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas, ó. Não chama mais de Pedro. Se for você catar aqui em Gálatas 1:19, dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ó, o 18, ó. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefa. E fiquei com ele 15 dias. Olha só, cara. Porque ele fala, 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Por que ele não cita assim? Porque Cristo mudou o nome dele, João 1:42, e Mateus 16:18. Sobre essa pedra, Quefas edificarei minha igreja. Então, 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefa. Como a igreja é rica, cara. Quem é a Cefa? Que está a profecia ali. Sobre essa pedra, sobre essa Quefa, edificaria minha igreja. Sobre ti, Pedro. Pedro, vírgula. Sobre esta pedra, que é a pedra, Quefas, Cefa, edificaria a minha igreja. E dá o pastoreio, João 21, do 15 ao 17. A Cefa. Pacenta meus cordeiros, a Pedro, né? Meus cordeiros, as minhas ovelhas. Simples entender isso. Fecha. Caio pulou o vídeo aqui, mas... Vamos terminar aqui, né? Tá bem no finalzinho. Muito positivos, mas que quando houve essa mescla entre cristianismo e romanismo, elementos pagãos se infiltraram dentro da igreja. E, obviamente, cristãos estudiosos da Bíblia não iam ficar de braços cruzados, vendo entrar imagens de escultura para serem veneradas, culto a anjos, intercessão de santos, eles iam ficar de braços cruzados. E por isso, também por causa das indulgências e outras coisas, surgiu o movimento protestante. 1700. Então, o movimento protestante é uma clara demonstração de que o cristão não pode ficar de braços cruzados quando vê doutrinas erradas entrar na igreja. O cristão tem que fazer alguma coisa. Né? Não podemos ficar acomodados. As imagens, o culto aos anjos, a indulgência, falange de todo protestante, né? Por quê? Porque eles não acreditam no magistério. Porque eles não acreditam na Bíblia. Eles têm uso, interpretação pessoal, suas interpretações, suas fundações, suas ilusões, seus pensamentos de homens. E a Bíblia já profetizou sobre isso. 2 Coríntios 11:4. Irão pregar outro Jesus diferente. Se é outro Jesus diferente, não é igual o Pedro falando. É pedra de tropeço. Porque não colocou o fundamento na pedra angular e no fundamento das pedras que vão edificar a igreja. Olha só, para finalizar, ó, usar o mesmo texto que ele usou. 1 Pedro. Está na hora de buscar uma criança. Aqui, ó. 1 Pedro 2. Aqui, ó. 2. 6, ó. Por isso, leia-se na escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido, ó. 1 Timóteo 3,15, a igreja é o sustentáculo da verdade. Você colocar sua confiança nesse sustentáculo, nessa verdade, nessa igreja que
Cristo é o ângulo, Cristo é o fundador, não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para que os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Rejeitaram. Quem rejeita essa pedra? Quem rejeita esse fundamento dos apóstolos? Aqui, ó. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Se você colocar a sua confiança nesse fundamento que o Espírito Santo está inspirando esses homens para pregar, para anunciar, para ser coluna, para edificar a igreja, que é a esposa do Senhor, não será confundido. Não será enganado por essas igrejas vindas de homens. Que a sua confiança está na pedra, na rocha, na fé de Pedro e na fé dos apóstolos. A primeira pedra ali, que vai edificar essa igreja, Pedro, Atos Apóstolos 2, começa a pregar, converte mais de 3.000 almas, batiza 3.000 pessoas. Atos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 3, do 1 em diante, começa a curar, fazer milagres. Em Atos Apóstolos 5, do 15 ao 16, quando menos o Pedro passasse, sua sombra curava, cara. Olha só, cara. Por quê? Está embasado na pedra angular, Cristo. Por que Cristo? O Espírito Santo está sobre a vida dos apóstolos. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Certo? A Santíssima Trindade. Então, Cristo, ele é o fundador, e Cristo, ele é o fundamento também, porque Cristo ensinou todo o fundamento, todo o conceito, e a sua doutrina, as Apóstolos 2, a doutrina dos apóstolos, e João 7, 14, 17, aos seus apóstolos. Então, Cristo, ele é a pedra angular, e Cristo, ele é o fundamento também. Os apóstolos é o fundamento. Igual ele citou Efésios 2:20, por que não leu Efésios 2:20? Para a gente ver, para você ver. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e aí profeta, tendo por pedra angular Cristo Jesus. Já cai por terra essa farsa dele. Só com esse versículo já cai por terra essa farsa dele. Simples. É mais um protestante. Visão é protestante. Os juventistas não se reconhecem protestantes, mas para mim é protestante, porque protesta contra a igreja de Cristo, contra o ângulo, contra o sustentáculo da verdade. Salve Maria. Sou missionário Sérgio Roberto, a Bíblia. Palavra. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria.